Dando sequência à série de mensagens sobre os falsos deuses, seres ou coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, na vida do ser humano, fazendo-o tropeçar e desviar-se do caminho do Senhor, hoje o tema do sermão é falsos deuses, ou deuses falsos, não importa a ordem, é falso mesmo. O poder egocêntrico. Quer saber o caráter de uma pessoa? Dê poder para ela. A tendência do ser humano, quando toma o poder, é abusar, é se sentir maior que os demais. E isso acontece em todas as áreas, inclusive no meio religioso. Como vamos ver agora, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1, que é a base da proclamação da palavra desta noite. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1. Jesus censura os escribas e fariseus, os poderosos religiosos da época em que ele viveu aqui na terra. Está escrito assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nas sinagogas, nos banquetes, as primeiras cadeiras, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Primeira coisa que atrapalha as pessoas dominadas pelo poder é a necessidade do culto à personalidade. O poder egocêntrico é um falso Deus que tem gerado muita tristeza e morte. Para eu me afirmar, para eu mostrar quem é que manda, eu tenho que pisar nos outros, segundo a tônica do mundo, segundo o logo, o moto do mundo que jaz no maligno. E o Evangelho de Jesus Cristo vai exatamente na direção contrária a este preceito enraizado na sociedade decaída, que está aí a reger a nossa vida. Os escribas e fariseus, com sua atitude egocêntrica, eram a razão de muitas pessoas se desiludirem com a religiosidade vigente no templo, que foi transformado de casa de oração para casa de negócios. Normalmente, o poder está associado ao dinheiro. Normalmente, quem
tem mais dinheiro, manda mais. Nem que seja comprando consciências. E como já falamos em outra pregação, não podemos servir a Deus e a Mamon. Porque Deus é dono de tudo, mas Ele nos ensina a nos relacionarmos com as riquezas, ou com a pobreza também, e com o poder. Porque quem serve a Deus sabe quem é que manda. Jesus Cristo é o nosso Senhor, mestre e guia, como está escrito aqui, no texto que nós lemos. Assim, os escribas e fariseus, eles eram políticos na acepção mais negativa da palavra, políticos religiosos. Eles só faziam politicagem. Eles não tinham nada a ver com Deus. E, em nome de Deus, cultuavam a si mesmos. Sabe aquele que cultua o seu umbigo? Ele e às vezes esse sentimento quer adentrar a igreja, mas Jesus já dá no meio. Ele não suporta. Eles, como em grande parte da política, eles matavam a concorrência. Eles mataram Jesus porque Jesus era um risco ao poder deles. O objetivo deles era sair bem na foto, aquele sorriso amarelo, né? Veste de branco e dá aquele sorriso amarelo para evocar uma pureza que não existe. E isso engana muita gente. Mentir e matar é a sua especialidade. A casa caiu quando Jesus os desmascarou publicamente. Eles estavam ali assentados na cadeira de Moisés. Sabe quem foi Moisés? O tirado das águas, o maior profeta da história de Israel. E eles sentaram lá, porque eles são folgados, são espaçosos. Estavam lá com as franjas, né, com os filactérios. Franjas são adereços das roupas que dão uma distinção. E o filactério é uma caixa, normalmente de couro, em que eles traziam os pergaminhos da lei com a mão esquerda e apoiando com a testa, para indicar uma aparência que eles não tinham. E Jesus não teve dó. Jesus já estava no limite, porque para onde Jesus ia, eles iam atrás, sabotando a obra do Senhor. E ele exortou o povo. Está vendo esses caras aí? Presta atenção no que eles dizem, que está certo o que eles falam. Mas não façam o que eles fazem, porque eles são só conversa, só gogó. Misericórdia quero e não sacrifícios, sabe? Jesus, o povo que não é bobo, percebe essas coisas, quem é quem. Porque as multidões seguiam a Jesus, porque ele tinha um diferencial. Ele pregava com autoridade e não como os escribas e fariseus hipócritas. Então, amados, a casa caiu. O povo, desesperado em meio à opressão do Império Romano, cujo imperador queria ser Deus, os Césares queriam ser adorados. Como Nabucodonosor, no passado, fez uma imagem para o povo se prostrar, como Kim Jong-un, hoje, não é? Que o cidadão da Coreia do Norte tem que ter
o retrato do Deus daquela nação, que é o retrato daquele coreano feinho, gordinho, né? Então, amados, isto é um dos apelos do poder. Se a gente bobear, muita gente se perde porque o sucesso, um esquema aí, sobe a cabeça. Às vezes a pessoa quer até negar o seu passado. Começou lá de baixo. Não. Uns querem mudar até de nome. Não é? Isso é muito ruim, porque uma pessoa de bem não nega as suas raízes. E esse povo que estava mal, estava numa pindaíba, oprimida pelo Império Romano, que cobrava pesados impostos, e eles lá, se deleitando, como diz o texto, ocupando os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, com essa indumentária, né, os filactérios e as franjas. E eles queriam aparecer. E eles faziam, até do momento da oferta, que é uma das coisas mais lindas que nós temos no culto, eles faziam daquilo um show pirotécnico. A vovozinha atrapalhando o trânsito com as 2 moedas, e todo mundo nervoso, né? E eles lá, olha, eu estou dando isso aqui, né? Sabe, obra minha. Sem mim essa igreja não vive. E esse Jesus está atrapalhando o nosso negócio. Jesus estava tão chateado com essas disputas de poder no templo, que ele fez a purificação. E ele fez indo no pescoço mesmo. Pegou um rabo de tatu, segundo o meu presbítero, que entende dessas coisas, pegou um rabo de tatu, foi lá no templo, saiu distribuindo, quebrou tudo. Minha casa será chamada casa de oração, e vós fazeis dela um covil de lobos, um covil de salteadores. Deus não admite isso. E com toda a autoridade e poder, ele saiu distribuindo. Ele botou, sem pedir licença, ele botou esses caras para correr. Logo depois decidiram matá-lo. Mas foi por poder. E depois de ouvirem essas verdades, depois da purificação do templo, os adoradores do falso Deus, do poder egocêntrico, mataram Jesus com requintes de crueldade, lá na cruz. Mas pelo poder de Deus, o poder maior, porque Deus é onipotente, ele ressuscitou e vivo está à direita do Pai. Aleluia. Amém? E ele é o nosso advogado, aquele que clama, que nos protege em meio à arrogância dessa galera que ascende ao poder e se acha mais do que os outros. E um terceiro ponto, esses que são arrogantes, que são poderosos, segundo a carne, eles adoram os títulos, não é? Isso é um desvio derivado da submissão ao falso Deus do poder egocêntrico. Eles precisam manifestar o seu autoritarismo através de títulos que os diferenciam dos demais seres humanos mortais. Na vida sob o domínio do falso Deus do poder econômico, o homem está no centro de tudo, e Deus é um mero acessório, que não é único e pode ser trocado a qualquer momento. Estilo aquela moça que quer casar, o santo não ajudou, ela põe ele de cabeça para baixo. Já viu essas histórias? No passado? Esse Deus aqui não está resolvendo, vou buscar outro. É assim. Mas o nosso Deus não está sujeito a esta chantagem.
Nesse ambiente religioso nojento da adulação, os poderosos religiosos contemporâneos a Jesus saudavam-se nas sinagogas, né? Que nem alguns políticos aí. Odeio o cara, mas está ali, bracinho nas costas. Isso pode acontecer na igreja, porque quando esse Deus do poder domina, é tapinha nas costas, né? E chama de Senhor. O que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus está preocupado com o nosso coração. E eles se saúdam, eles têm umas festinhas aí, né? Que eles são convidados, banquetes, que eles sentam nos primeiros bancos, porque eles se acham, não é? E gostam dos títulos, né? Isso, tecnicamente, é o culto auto-hedonista. É a busca de uma filosofia grega, uma filosofia de vida que prima pelo prazer extremo. E sabe, tudo isso é passageiro, mas está na moda. Você tem que ser o cara, curta a vida doidado, acelera, afinal você tem dinheiro, você pode comprar, você tem poder, você é o cara. Você nem paga, né? Porque você é uma celebridade. Hoje qualquer cabeça de pudim é celebridade. Tem umas pessoas aí que são umas celebridades que dá pânico. Como que a pessoa se expõe àquilo? E aqui, os escribas e fariseus não tinham limite, porque o poder cega as pessoas, principalmente o egocêntrico. Tem gente que tem essa necessidade de se autopromover, até tem as fake news para promover, anuncia o fim de um casamento, depois volta, e vive de aparências. E Deus quer sinceridade no meio do seu povo. Sabe, eles iam às praças, a pracinha, o coreto, por isso tem coreto, porque eles têm que aparecer. As autoridades vão lá e fazem os discursos. O que mais tem aqui? Eles amavam ser chamados pelos títulos de mestres. Mestre, até na forma de se relacionar com Jesus, embrulhava o estômago do mestre. Eles vinham com aquela carinha assim, de ladinho, sabe? Porque quem é falso não te olha de frente, né? De ladinho, assim, fala, mestre, é lícito dar o tributo a César? De ladinho, assim. E Jesus ligeiro. O que eu admiro Jesus é que vinham essas cobras aprontar para ele, e ele ligeiro. Pega aí a moeda. O que vocês estão vendo aí? A imagem de César, que queria ser adorado. Então, mano, qual que é a dúvida? A César? Que é de César, Deus que é de Deus. E ele saiu fúria, eu perdi até o rubo. De tanta sabedoria que o nosso mestre, esse sim mestre de verdade, tinha. Quando eles queriam apedrejar aquela mulher, foi pego em flagrante adultério. Moisés manda apedrejar. E tu, que mandas? Te peguei. Se você disser que é para apedrejar, você que se diz o Filho de Deus, mandou tacar pedra nesta pobre mulher. Se ele dissesse, não, eles apedrejavam ele mesmo, porque rejeitou a lei de Moisés. Este homem é um blasfemo. O que Jesus falou? Como mestre. O mestre se indica pela sabedoria. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um por um, né? E começando pelos mais velhos, o símbolo da sabedoria, os cabelos brancos, ou a falta deles, e depois os mais jovens. Ficou ele e a mulher. Ele lá escrevendo, né? Sabe Deus o que ele estava escrevendo? Deve ter sido coisa boa. Aí ele olhou para a mulher, só estava ele e ela. E aí, mina, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou mais? Você acha que ele não deu uma risadinha?
Para mim, Deus tem senso de humor. Jesus deu uma gargalhada. Cadê teus acusadores? Não estão mais aí? A mulher já esperando as pedradas, né? Estava assim, se recuperando. Não. Eles não te condenaram mais? Não. Nem eu estou aqui para te condenar. Vai e não peques mais. Essa é a sabedoria que restaura vidas. Diferente do poder religioso desses caras que apontava o dedo. Tu és nascido todo em imundície. Tu és um problema. Tu agora vem ensinar para nós. Nós já sabemos tudo. E esse é o problema dessas pessoas no meio religioso. Elas já sabem tudo. Elas não têm nada para aprender com ninguém. E eles perdem o melhor, que é a sabedoria que vem do alto, representada pelo amor de Jesus, que nos transforma, que pega os sábios na sua astúcia. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E isso que eles piraram. Aí mataram Jesus, né? E todos os títulos que eles reivindicavam, Jesus foi dizendo: mestre, há um só, esse que vos está falando. E a ninguém chamei de pai, que eles gostavam. Lá no Nordeste tem o painho, né? O cara, quando é o coronel que manda, é painho, né? Não tem painho. Pai existe só um, que há no céu, o nosso Deus e Pai. E guia. Quando Jesus estava já no limite, ele chegou: ai de vós, na sequência está aí: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, guias cegos. Pode, porventura, um cego guiar o outro cego com segurança? Cairão os dois no abismo, sabe? Então, Jesus reivindicou: só existe um guia, o Cristo. E para nós, essa é a verdade. E aí, concluindo, a igreja do nosso tempo está muito pressionada por esse falso Deus. Sabe? Os títulos, né? Às vezes eu tenho dificuldade com uma prática comum na nossa igreja mesmo: reverendo Márcio. Eu não tenho cara de reverendo. Se eu pudesse ser um bom pastor, já está bom. Mas eu respeito, é um título. O que é um reverendo? Digno de toda a reverência. Eu respeito, é uma prática comum, é uma tradição, e nós somos uma igreja tradicional. Mas eu temo e tremo diante de Deus. Pai, dá-me honrar esse título, sabe? Se eu conseguir ser um bom pastor, já estou no lucro. Porque nós precisamos desse poder e autoridade para exercer o nosso ministério, senão a gente não dá conta. Se a igreja, a nossa igreja, quiser verdadeiramente agradar a Deus, ela deve tomar a atitude de rejeitar essas práticas seculares de adoração ao falso Deus do poder egocêntrico, do poder do ego, o poder que exige o culto ao homem em detrimento ao culto a Deus. Deus não dará sua glória a outrem. E, sabe, nós devemos abraçar os impopulares valores do reino de Deus, onde Jesus nos ensina que o maior dentre os cristãos, seus discípulos, é aquele que serve, é aquele que tem o poder de se humilhar e servir. Como um antídoto contra o veneno da serpente, veneno da busca do poder a qualquer custo, Jesus afirma que quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor, o cara mais poderoso da terra. Deus fez ele comer capim para reconhecer de quem era a autoridade. Isso está na Bíblia. Sabe,
Os reis da terra, como diz o hino, se prostrarão diante de Deus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o poderoso Senhor. E o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tem todo o poder, está em todo lugar e sabe todas as coisas. E Jesus, após vencer a morte, lá em Mateus 28, 18, quando ele encontrou seus discípulos que estavam morrendo de medo, porque ele estava partindo para os céus, onde está até hoje, à direita do Pai, ele olhou para eles e falou: olha para mim, todo o poder e autoridade me foi dado no céu, céu é lá, e na terra. Ele é o Senhor, nosso único e suficiente Salvador. E importa que ele cresça e nós diminuamos. João Batista já sabia isso. Negando a nós mesmos e servindo humildemente a ele e a nossos irmãos. Essa verdade é o bastante para nós. O resto é conversa fiada. É caô do cafanha. É engano de Satanás. E nós temos a verdade que liberta, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você crê? Está disposto? Pode dizer amém? Aleluia! É isso aí! Sabe, a criança tem uma sinceridade. Aliás, eu estava me segurando para não falar, mas eu não vou resistir. A sensação desta igreja fez aniversário, pelo menos para mim. Foi sábado? Foi sábado. Gente, você precisa ver a alegria daquela menina Catarina. Eu fico, porque eu sou uma criança até hoje. Só se eu agir como ela, pega mal, né? Eu sou pastor da igreja, eu tenho que manter a postura. Mas a menina tem uma alegria, né? Vocês não sabem o que eu passei com o chocolate do Douglas, né? Mas esse menino vê, né? Ele me vê e já fala chocolate. E eu sou chocolate mesmo, né? Então, amados, é isso. Cuidado, a sedução está aí, está batendo a nossa porta. Te dou tudo isso se prostrado me adorares. Tem exemplos negativos do poder que subiu a cabeça, e às vezes a gente paga um alto preço por negar a sedução do poder. É o caso de José. Diz a Bíblia que beleza, manifestou. Beleza às vezes atrapalha, né? Nós que somos bonitos, né, Deus sabe, a beleza interior. Beleza às vezes atrapalha. Diz que o José era o sonho de consumo da mulherada. Ele era bonito de rosto e lindo de porte, né? Ele era um monumento, José. Mas ele era fiel a Deus. E a mulher do faraó, ele tinha todo o poder ali. O Potifar lá deu toda a confiança. Olha, o que você fizer está feito. Só que a mulher do cara pirou na batatinha com o José. Ah, se eu te pego, José. E José corria, e José ia, e essa mulher atrás dele. Um dia, ela armou um esquema, mandou os empregados embora, ficou só ele e ela. E ela foi para cima. Parece que eu estou vendo ela andando assim, como uma serpente. Hoje você é meu. Hoje você não me escapa. É hoje. Hoje eu te pego, José. E José, não, não, não. Sim, sim. Aí ele saiu correndo. E ela devia ser bonita, né? Mas essa mulher estava tão possuída pelo Satanás que ela agarrou as roupas do José e foi um bafão no castelo lá. Por quê? Ele saiu nu, né? Fugindo da mulher. Depois ele pagou o preço, foi preso, foi acusado de ser o taradão do palácio e tudo mais. Jogaram ele lá no fundo.
Mas o rapaz lá sabia quem era aquela mulher. E ele perdeu todo o seu poder, porque ele não cedeu a esse Deus, ele foi fiel ao seu Senhor. E Deus restituiu, depois ele virou governador, de presidiário a governador, né? Então, amados, Deus honra quando a gente é fiel nas mínimas coisas. E abre o olho, é na tua profissão, se você tem o poder de decisão, o poder da corrupção, a sedução, é tanta coisa que vem, irmãos. E nós temos que, sabe por quê? Essa coisa do poder vem do pecado da cobiça. Por que essas revistas, tipo Caras, vendem tanto? Porque aquilo aguça os olhos, não é? Ai, se eu tivesse uma casa assim. Ai, se minha mulher fosse bonita desse jeito. Ai, se meu marido, aquele gordinho, fosse saradão. Gente, seja feliz com o seu gordinho. Seja feliz com aquilo que você tem. Quando você está na unção do Senhor, você é feliz até com um Chevette, até com um Fusca, sabe? Porque a boca fala, os olhos se deixam seduzir daquilo que o coração está cheio. Escondamos a palavra de Deus no nosso coração e nós não pecaremos contra Deus. A gente vai saber que o poderoso está em nós. Amém? Que sejamos uma igreja poderosa, mas não egocêntrica. Cristocêntrica. Amém?